uma palavra de Deus para o teu coração que vai mudar destino, que vai mudar diagnóstico, que vai mudar sentença. Preste atenção como é forte a revelação que Deus tem para nós nesta palavra que está em João 6. Vamos ler só um versículo. O versículo 9 diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Queridos, eu quero em poucas palavras resumir a prosperidade, como prosperar. Eu quero resumir o segredo da prosperidade para você em poucas palavras. O maior ensinamento de prosperidade que Jesus deu aos seus apóstolos. Tudo que Jesus fazia tinha um ensinamento. E eu quero que você medite neste grande ensinamento que Jesus estava para dar aos seus 12 apóstolos. Os 12 apóstolos acabam de chegar de uma missão, cansados, e Jesus os leva em particular para dar um grande ensinamento. Coloca-os no barco e atravessa o mar para um outro destino para ficar em particular para dar um grande ensinamento para esses apóstolos. Mas o povo, sabendo que Jesus ia estar do outro lado, começou a aglutinar pessoas de várias cidades, e quando eles chegam do outro lado, lá já está 5.000 homens, crianças e mulheres. E Jesus dá o maior ensinamento de prosperidade. Como os apóstolos tinham que se comportar na sua vida ministerial. Depois de pregar, depois de falar da palavra de Deus, Jesus fala para Felipe: Felipe, dá de comer a este povo. Interessante que Jesus fala para Felipe, mas Felipe não era o tesoureiro. O tesoureiro era Judas. O correto seria Jesus falar: Judas, pega o dinheiro da bolsa e vai comprar pão para esse povo. Mas Jesus fala para Felipe: Felipe, dá de comer a esse povo. E Felipe o retruca, dizendo: mas, Senhor, nem 200 denários é o suficiente para comprar pão para todo esse povo. Um outro ensinamento que eu tenho nessa passagem. Felipe sabia quanto tinha na bolsa. Nós criamos um sistema econômico da nossa igreja, onde a nossa conta é aberta como era o caixa de Jesus. Todos os discípulos sabiam quanto tinha na bolsa, na bolsa de Judas. Todos os discípulos sabiam. Por isso que Felipe diz: mas nem o dinheiro que a gente tem, 200 denários, é o suficiente para comprar comida para tanta gente. 2 ensinamentos. Primeiro, Felipe sabia quanto tinha na bolsa. A obrigação de distribuir não é só de quem carrega o dinheiro. A obrigação é a mesma para todos. O recurso era insuficiente para sustentar todo aquele povo. Mas André, o irmão de Pedro, diz: mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz assim: manda buscar o recurso. E eles vão e buscam o recurso que está na mão daquele menino, que é 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E quando eles pegam esse recurso em suas mãos e levam para Jesus, eles colocam o recurso na mão da pessoa certa, na mão do multiplicador. Eu queria fazer uma pergunta para você: aonde você tem colocado o recurso que você tem? Aonde você tem depositado o recurso? Está na mão da pessoa certa? Aí Jesus dá outro ensinamento para nós. Quando Jesus pega aquele pão, que é pouco, a Bíblia diz que o Senhor eleva o pão para o céu e dá graça. Você quer ver qual que é o grande problema e dificuldade que nós temos? É que tudo aquilo que nós pegamos na mão, nós lamentamos, nós não damos graça. Mas só isso? Mas é tão pouco que eu ganho. Meu Deus, IPVA de novo? Conta de luz de novo? Você tinha que pegar e dar graças a Deus por ter IPVA. Você tem IPVA porque você tem carro, filho.
Se você tem energia, conta de luz, é porque você tem energia elétrica. Você tem que começar a aprender da graça e não a reclamar e não a lamentar. E Jesus eleva e dá graça. Comece a dar graça, para de lamentar, para de reclamar, para de dar abertura satânica para o devorador entrar na sua casa, na sua família. Quando você dá graça, você repreende o devorador e Jesus dá graça. E Jesus dá uma ordem para os discípulos: distribui. E depois de todos assentados na relva, na grama, os discípulos começam a distribuir o pão. Preste atenção nisso. Olha como que é forte isso. Por que nós temos uma igreja pobre hoje? Porque quando o recurso entra na mão dos apóstolos, eles comem o recurso, eles não distribuem. Quando Jesus dá aquele pão, dado graça, na mão do apóstolo e fala distribui, eles não comem, eles saem distribuindo. E na maneira e na medida com que eles vão distribuindo, o pão vai aumentando. Agora você imagina se fosse hoje o recurso que entra na igreja, o pouco de pão que entra na igreja, o pouco de peixe que entra na igreja, se os levitas e os pastores comessem ele, não haveria distribuição, não haveria semeadura, não haveria plantação. No mundo espiritual não está havendo plantação, não está havendo semeadura. Quando eles partem o pão, impressionante que Jesus dá um ensinamento, coloca eles assentado, porque para você plantar na terra, você tem que se abaixar para plantar na terra. Jesus está dando ensinamento, vocês têm que distribuir e plantar. Na medida que eles cortavam o pão e davam para aquela pessoa, quando eu pego uma semente, um recurso financeiro que me entra no sistema eclesiástico e distribuo ele para uma pessoa, eu estou plantando naquela pessoa. Por quê? O homem é terra. O homem veio do pó da terra. Então, quando eu invisto em seres humanos, eu estou plantando em terra, eu estou plantando em pessoas. E quando eles estavam plantando, na medida que eles iam plantando, iam multiplicando. Jesus está dizendo: planta um caroço de milho, eu te dou uma espiga com 840 grãos. Jesus está ensinando o poder da multiplicação. Acontece que nós não aprendemos a distribuir. Nós ficamos muito bom para pedir, mas não aprendemos a distribuir. E Jesus diz: distribui. E eles distribuíram, e depois que todos comeram, alguns dizem 12, 13 mil pessoas, entre homens e mulheres, todos comeram. Impressionante que depois que todos comeram, sobraram 12 cestos. Quantos apóstolos eram? 12. Sobrou um cesto para cada apóstolo. Agora, se eles tivessem comido antes de distribuir, eles iriam matar só a fome deles. Hoje a igreja, por não distribuir, por juntar bens, por juntar dinheiro, por ser proprietária de grandes imóveis e não distribuir, por necessidade, por pobre, por faminto, como fazia Filipe, como fazia Estevão, como fazia a igreja primitiva, nós temos um púlpito rico com pessoas pobres dentro dos nossos templos, famintos, com fome, esperando uma migalha de pão, esperando um pedacinho de peixe. Só que nós estamos desobedecendo ao Senhor Jesus e não estamos distribuindo. E o que começa a acontecer? Não é o suficiente, porque se você não distribui, não sobra. Sobrou 12 cestos, eram 12 apóstolos. Quando eu distribuo, quando eu invisto em pessoas, quando eu invisto em seres humanos, quando eu planto em terra, eu começo a experimentar o poder da multiplicação. E aquelas poucas sementes que pareciam um recurso insuficiente, vai me dar uma grande colheita, uma colheita que vai me sobrejar e vai deixar o meu armazém abastecido. Aprenda com essa palavra, a distribuir. Distribuir. Esta é a palavra. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.